Rádio Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Rádio Esportes Debate, oferecimento TIM. E é claro que o assunto é Cruzeiro e Vasco da Gama. Alexandre Simões, sua visão sobre o jogo de ontem. Alguém jogou o suficiente para vencer ou o empate de fato refletiu o que aconteceu no Gigante da Pampulha, completamente vazio, para uma tristeza absoluta ontem, Alexandre? Terrível, né, Cirilo? Ó, primeira coisa que eu vou falar, você lembra que eu falava que todo adiamento de jogo provoca desequilíbrio técnico, né? Sim. Esse jogo era para ter sido disputado com torcida. É verdade. Porque ele era dia 8 de novembro, antes do Cruzeiro e Coritiba. É verdade. Então ele foi adiado e foi sem torcida. Mudou completamente, né? Exatamente, mudou completamente. Olha o tamanho do prejuízo que a CBF promoveu na tabela do Campeonato Brasileiro. Ou seja, era um jogo que qualquer um podia ter vencido, tá? Só que o lance que está sendo mais destacado como o que poderia ter decretado uma vitória, que é o gol do Wesley, eu tenho a impressão de que seria anulado se o Wesley converte o gol, porque eu acho que a bola bate na mão do Japa no momento em que ele dribla o Payet. Você sabe que quando você me falou isso, eu fui rever o lance aqui, a transmissão de ontem não foi muito clara, não, não né? é 100% claro, mas a impressão que eu tenho é de que a bola bate na mão dele. E há uma... Por que o lance do Japa... Porque teria que ser a câmera de trás, né? Sim, que não foi mostrada pela transmissão. Mostrada. Qual a diferença ali de tratamento ao lance do Japa pro Payet? O Payet desistiu do lance. Quando ele ele reclama de toque. Você vê que o Payet reclama de alguma coisa e é o toque. Disso que você está dizendo, Isso. de um possível toque da mão do Japa, só que o Payet simplesmente largou a jogada. Aí o Japa continuou, foi à linha de fundo, cruzou, o Wesley estava no mundo da lua e acabou a bola batendo na canela dele e indo pra fora. Poderia, se fosse o gol do Wesley, poderia ter sido anulado. Mas, pô, o Wesley tinha que fazer o gol, Alexandre. Ah, sem dúvida. E eu acho que é muito pouco a gente simplesmente justificar como, é falta de qualidade, é ruindade. Eu acho que é muito pouco para esse tipo de lance, sabe? Até porque é fácil, Alê, um garoto jogar no sub-17 do Palmeiras, subir pro sub-20, subir pro time principal e ficar 3, 4 temporadas no grupo principal, sendo bicampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro. No momento atual da base do Palmeiras, é fácil isso? Não. Não é fácil. Não é não. Então, o Wesley fez toda essa trajetória. Ele é sub-17 do Palmeiras. Ele esteve emprestado ao Vitória da Bahia como jogador da base do Palmeiras, mas ele vem no Palmeiras desde o sub-17. Então, ele fez toda uma trajetória numa das categorias de base principais do Brasil, tá? Então, é ruindade do jogador. Você tá quase que absolvendo o cara. Coitado, ele é ruim. E ali não é ruindade. Ali é falta de foco. Ali é falta de compromisso com o jogo. Talvez tenha sido até isso que o tirou da relação para Fortaleza. E foi mais ou menos isso que o Pansieri falou, não foi? Sim. Que ele foi tirado, eu quero ser titular, eu quero... Então, o jogo seguinte já mostrou, né? Sim, exatamente. O Wesley não é nenhum primor, nunca foi titular do time do Palmeiras. Mas ele teve aí uma média de 50 jogos em 21 e 22, num time vitorioso. Como reserva, mais uma média de entrar em 50 partidas. Sob o comando do Abel Ferreira, que é o maior treinador do futebol brasileiro. Quando você chega e fala simplesmente, ele é ruim. É ruim por quê? Pra fazer um gol sem goleiro precisa ser bom? Um cara que vem desde o sub-17, num dos clubes que tem mais tradição em base no Brasil. Então eu acho que a gente precisa mudar esse conceito, parar de absolver, entre aspas, jogador e cobrar mais foco, tá? Mais foco, mais concentração, porque esporte é isso, cara. Por que no tênis não pode ter barulho? Claro, não tô comparando futebol com tênis, mas concentração. Concentração é um ponto principal no esporte. Psicologia do esporte. Quando o Arias ganha a Libertadores, ele vai agradecer às psicólogas do Fluminense. Vocês me fizeram isso, entendeu? Então, esse tipo de trabalho que o futebol brasileiro é carente. E nós não criamos atletas. Nossas categorias de base são muito falhas. Nós não estamos criando jogadores responsáveis. Não estamos criando homens. Nós estamos criando mimados. E o Dorival Júnior falou isso do Neymar, não foi agora não, tem mais de década. Ô Alexandre Simões, boa, vamos lá, você já deu aí dois focos interessantes. Enquanto você fala, eu tô aqui revendo o lance, Ale Oliveira. Pra entender o que aconteceu ontem com o Wesley. Vamos lá. Queria sua visão sobre isso. Eu enxergo um erro técnico, eu considero o Wesley mal posicionado pro lance. Enxergo também uma desconcentração. Eu acho que o argumento do Simões, ele é válido e eu acho que tem os dois pontos. Tô te mostrando o lance também aqui, Ale Oliveira, pra você ver de novo. Porque assim, pareceu o Wesley do mundo da lua.
Se ele encosta o pé na bola, era gol do Cruzeiro. É, só isso. Ou se ele deixa bater. Mas não parece que pega na mão do Japa? Parece que pega na mão do Japa. Parece que No início pega na da mão do jogada, Japa? no início da jogada. No início da jogada. No drible. Aliás, Japa, que a gente precisa falar a verdade, hein? Esse menino precisa ser melhor aproveitado. ele ele tem bem. muito potencial. Jogou bem. Pra mim foi um dos melhores do Cruzeiro. Tem muito potencial esse menino. Personalidade, hein? Também. Personalidade, potencial, intensidade de jogo. Sei não, viu? E no lance ali, Cirilo, eu fico com a impressão, evidentemente que ele tá desatento, né? E ali o atacante, não precisa ser centroavante não, precisa estar com fome. Precisa ser jogador, né, Ale? Precisa ter tesão pra botar a bola pra dentro, né? E ali, o que acontece? Eu acho que ele é surpreendido, porque a bola passa entre as pernas de um vascaíno e depois o outro fura. Tanto que o outro não espera que essa bola fosse passar e ele acaba furando. E aí o Wesley, quando ele vê, a bola tá muito próxima dele, o que não justifica, porque realmente ele tinha o gol à sua disposição. E você vê até que o Bruno Rodrigues, esse tem muita vontade, né, de fazer tudo, né? Ele fica desesperado, porque não dá pra acreditar, né? Principalmente num jogo tão importante quanto esse. E o Wesley tem um histórico no Cruzeiro de perder gols feitos, né? Daqui a pouco a gente vai fazer uma coletânea ali dos piores momentos e ele vai aparecer em pelo menos mais 2 oportunidades de gols imperdíveis que ele acaba perdendo. E aí também tem muito do custo-benefício, né? Quanto esse cara custou e o que ele tá entregando. Sabe qual foi o assunto mais comentado ontem à noite, quando terminou Cruzeiro e Vasco, no ex-Twitter? Ah, não é do sogro não, né? Não, no ex-Twitter. Ah. Não é esse não. 16 milhões era o termo que tava lá entre os mais comentados. Lá, exato. Foi o dinheiro que custou o Wesley. Que não é culpa do Wesley, né? É culpa de quem pagou. Agora, será que a frustração seria maior se o Wesley faz o gol e é anulado ou com o Wesley perdendo o gol? É porque são duas discussões. Porque com o Wesley perdendo o gol, tem o vilão da história, né? O gol poderia ser anulado. Tudo bem. Mas o Wesley tinha que fazer o gol. Pessoal que tá na live, outro lance de falta de concentração. O Rossi vai com o braço totalmente aberto, com a disputa dentro da área. Estamos exibindo no YouTube nesse momento os melhores momentos do jogo. E o lance que está sendo mostrado agora é o pênalti cometido pelo Rossi. O Vasco perdeu 2 gols ontem, e 2 gols, aliás, teve 2 gols anulados, né, bem anulados por impedimento, e o lance que chamou a atenção foi esse lance do Wesley. Ale Oliveira, vamos lá. Eu perguntei ao Alexandre Simões se ele faria o gol no YouTube há pouco, ele não respondeu, então provavelmente ele está absolvendo o Wesley. Mas eu não tô absolvendo ele. Eu tô dizendo que a gente não pode só justificar como ruindade. Não, tudo bem. Porque eu acho que não é só ruindade. Eu concordo contigo. Acho que o argumento é válido. Ale, vamos lá. É o jogo da lamentação, o empate é o da lamentação. E tá chegando o lance no YouTube em instantes pra galera concorrer, pra galera ver também o que aconteceu ontem no Mineirão. Nesse momento, o gol do Bruno Rodrigues de pênalti. Ale Oliveira, é o empate pra ser lamentado pelo Cruzeiro? Dá pra ter vencido o jogo? Eu acho que eu falei aqui, né, que eu acho que o Vasco é mais time, né? Tem mais jogadores de qualidade, tem um elenco com mais possibilidades. A gente falou até no segundo tempo da entrada do Jair e do Paê, né? Que são jogadores tecnicamente muito fortes, né? Muita gente acha até que deveriam ser titulares, enquanto o Cruzeiro, na hora de mudar, colocou o Wesley, que fez isso, e o Papagaio. Então existe uma diferença. Só que a questão é que o campeonato vai chegando no fim, você, claro, vai batendo desespero, né? Mas, por exemplo, o Vasco é o 5º melhor time do retorno. 5º melhor time. Numa segunda parte do campeonato, que é muito mais difícil do que a primeira. O Vasco perdeu 2 das últimas 9 partidas que disputou, são 5 jogos sem perder. Então acho que o Vasco é um bom time. E acho que o que o jogo mostrou, eu não estou analisando o que o Cruzeiro vai ter daqui para frente ou daqui para trás, o que o jogo mostrou é que foi um jogo equilibrado, em que o Vasco até, pela necessidade ali, porque virou perdendo o jogo, no segundo tempo partiu mais para cima, depois na parte final foi o Cruzeiro quem tomou mais a iniciativa e tal. Eu acho que o placar foi justo. Fica essa impressão por causa do 2-1. Isso. Mas foi justo, não foi? Foi um jogo que qualquer um podia ganhar. É, isso. Se ganhasse, ganhou, porque o outro falhou demais. Agora, aí eu vou me entrar numa outra questão, o Ale. Olha só, eu acho que o Paulo Tuori cometeu um erro grave quando o Ramon Dias lança 2 centroavantes, né? Ele já tinha o Veguete e lança o Sebastião, que inclusive acho que é quem dá assistência pro Peck. E que perdeu um gol feito, inclusive. Isso, exatamente. Ele deu assistência pro Peck, cruzamento do Paê, ele dizia pro meio da área e o Peck faz o gol. É um centroavante de área, né? Sim. E o Ramon Dias aposta em 2 centroavantes de área. A regra do futebol, pra marcar, é o quê? Ter a sobra, não é? Isso. Se o outro time tem 2 centroavantes dentro da área, você precisa de quantos zagueiros? Teoricamente 3, você puxa um volante pra fazer a marcação. E tinha o Oliveira, né? Porque volante ele não tinha, né? Volante pra marcar, só se fosse o Ian Lucas, pra marcar bola aérea. Não é. E o Vasco botou pra apostar na bola aérea. Botou o Paê, que é o cara que bota a bola na área, e botou 2 centroavantão lá pra brigar por cima. Teve lance ontem que o Arthur Gomes tava marcando centroavante. E foi só assim que o Vasco jogou.
O gol que o cara quase perdeu foi uma bola cruzada da esquerda, o gol saiu assim. Cara, o Matheus Pereira tava andando em campo e a culpa não é dele, não. Não. A culpa não é dele. O Matheus Pereira é meio que o Payet do VAR. Não tô dizendo quem é melhor, quem é pior, não tô comparando o Matheus Pereira com o Payet, mas tô dizendo assim, é o cara que tem um pouquinho de qualidade a mais que os outros. O Payet não tem condição física de começar jogando, porque ele morre com meia hora. O que o Ramon Dias faz inteligentemente? Guarda ele pra segunda etapa. 10 do e segundo ele vem sendo tempo. decisivo. É. Foi assim que ele fez o gol na América, foi assim que ele cruzou ontem pro Vasco. Matheus Pereira tá te agradecendo de joelho essa comparação, viu? Só pra... É isso, não. Agora apareceu uma imagem do Matheus... Mas o Matheus Pereira, o melhor Matheus Pereira que a gente teve não foi contra o Fortaleza? Sim, Por quê? Ele entrou quando? Com 10, 12 minutos do segundo tempo, pegando a turma já cansada. Aí o nível físico se equipara, a bola dele pode aparecer mais. Ele, no meio da turma, com o estágio físico dele, ele é mais um. E não tô dizendo que ele é nenhum craque, não. Mas que ele é um pouquinho melhor que os outros. Claro. Não é? Então, é um erro básico do Autuori. Ali ele não tinha que começar com o Matheus Pereira. E quando o Vasco colocou 2 centroavantes pra brigar na bola aérea, ele tinha obrigatoriamente que colocar mais um zagueiro. Porque você marca 2 com 3. Você não marca no mano. Entendeu? Você não marca 2 marcando 2. Sabe? Então, são questões de visões de jogo. Cada um vê jogo de um jeito. O Autuori vê um, você vê outro, eu vejo outro, Ramon Dias vê outro. Na minha visão, o Ramon Dias foi muito mais esperto do que o Paulo Autuori. E tem mais opções também, né? Claro, entraram Jair e Payet, por aí exemplo. que tá. Agora, você sabe que quando a gente vai fazer jogada de escanteio, na época que eu fazia, né? Sim. A justificativa que a gente tem pra essa bola ir direto pra segunda trave e depois voltar pro meio, é que quando essa bola viaja, quando ela passa por você que tá marcando alguém, você desgruda do seu. Porque essa bola já passou. Sim. E isso acontece quase que todas as vezes. Porque o Peck tava sozinho, né? Sozinho. Então a bola... Eu tô marcando o Cirilo. A bola passou pela gente, eu largo. Você vai na bola. Vou olhar a bola. E aí alguém aparece sozinho e apareceu. Impressionante. E bem trabalhada a jogada pelo Ramon Dias, né? Importante dizer. Ele fez umas 3 vezes O durante. erro maior foi deixarem o Sebastião sem uma marcação forte, porque ele é um centroavante bom de jogo aéreo. Eu quero fechar o debate com um outro tema que surgiu ontem e o seriado Chaves nos brindava com uma bela frase, com uma bela peça que era "Volta ao cão arrependido". E ontem o assunto Fernando voltou à entrevista coletiva. Ah, mas por que não põe o Fernando e fica botando o Wesley? Ah, mas por que isso, por que aquilo? Mas o Fernando não vai jogar? Ô, Ale, será que tem algum problema? Será que o Fernando realmente não oferece no dia a dia, nos treinamentos, essa qualidade? Como você observa essa situação e o que você tem de informação quanto a isso, Ale? Eu tenho a informação, eu passei isso aqui já logo quando o Fernando foi promovido, que entre os profissionais o comportamento dele é diferente do que da base, e isso acontece com muita gente e é natural até, né? Porque é muito jovem e tal, tem alguns que... O Japa, por exemplo, ele se sente muito à vontade em qualquer jogo, né? Tem outros que ficam mais tímidos, que precisam de um processo maior de adaptação. Essa ideia, ela vai se comprovando, porque a gente não vê ele jogar, né? Viu ele 5 minutos, se muito ali contra o Flamengo, e jogando numa posição que não é dele. Porque, por exemplo, o Pepa, tudo bem que o Pepa não tinha uma boa relação com a molecada, mas o Fernando já era muito artilheiro quando o Pepa era o comandante, e não chamou ele. O Zé usou ele esses 5 minutos. Entra o Autuori, que gosta da molecada, falou que o Cruzeiro, e também não utiliza ele. Será que os 3 estão errados? Será que os 3 caras estão errados? Essa é uma dúvida que eu tenho. E aí, Simões? Olha, o Cirilo, eu acho que essa história de menino, de usar base, é muito complexa. Assim, a demonstração que a gente tem agora, né, Ale? É de que o Japa é o mais pronto dessa turma toda. É esse o cenário, com mais personalidade, por isso está ganhando minutos também. Enfim, mas vocês podem ficar tranquilo que no fim de semana, aliás, segunda-feira na coletiva, esse assunto vai